Não é possível evitar os obstáculos no caminho. A vida é cheia deles. É parte da vida humana em sociedade a dor, as perdas, enfim, os contratempos. Mas, mesmo assim, é possível viver uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida com eudaimonia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nele falaremos como viver uma vida boa, mas antes eu gostaria, se você ainda não é inscrito neste canal, que se inscrevesse e não deixasse de dar o seu like. Vamos ao tema. Um dos princípios de vida estoica é a eudaimonia. A eudaimonia, que muitas vezes é traduzida simplesmente como felicidade, e que assim pode causar uma confusão com esse sentimento passageiro de prazer em relação a eventos agradáveis, vai além. Na Grécia Antiga, o termo usado para definir o mais alto grau de felicidade humana era eudaimonia, que basicamente significa ser habitado por um bom daimon, ou seja, ter uma espécie de guia espiritual criativo divino tomando conta de você. A eudaimonia é viver uma vida próspera, uma vida que floresce, é priorizar e vivenciar um sentido de satisfação e de autêntica felicidade. Na verdade, que a melhor tradução para a palavra seria algo como viver uma vida que vale a pena ser vivida. Viver uma vida com eudaimonia é viver uma vida com virtudes, com excelência, com a busca da coragem, da justiça, da sabedoria e da temperança, as virtudes cardeais do estoicismo. É viver de acordo com a natureza, é lema estoico. E a natureza humana é social e racional. Viver uma vida com eudaimonia é incompatível com o desejo pelo que não temos ou pela vontade de querer controlar ou modificar o que não está sob a nossa gerência. Assim, a felicidade estoica vem de uma vida livre de desejos, de dor, de tristeza ou medo. É uma vida livre de paixões doentias, emoções ruins. Um entendimento livre de paixões é uma cidadela. Não há refúgio mais seguro e inexpugnável. Quem não compreende isso é ignorante. Quem compreende, porém, não se refugia, é infeliz, disse Marco Aurélio. Viver com eudaimonia é viver uma vida sabendo diferenciar o que é bom, o que é ruim e o que é simplesmente indiferente. É viver em um fluxo de vida sem interrupções, não importa o que aconteça no mundo externo. Afinal, se você segue a virtude, a natureza e a excelência, sua mente estará tranquila, logo, com eudaimonia. Lembre-se, a única coisa que você controla é você mesmo. À medida que você aprende a buscar um bom fluxo de vida, olhe primeiro para suas próprias escolhas, antes de julgar as ações dos outros. Para se alcançar a eudaimonia, mesmo com as adversidades características da vida, os estoicos nos ensinam que é preciso praticar a apatheia. Hoje em dia, no senso comum, podemos entender a apatheia como uma característica ruim de passividade, de ausência total de paixões, o que não é exatamente a ideia difundida pelos estoicos. Mais uma vez ressaltamos que os estoicos não pregavam a ausência de emoções ou sentimentos. Eles, na verdade, sabiam que o que devíamos evitar eram as paixões ruins, insalubres ou não saudáveis. Assim, de forma mais prática e direta, para os estoicos, o que devíamos fazer é entender que podemos ter um primeiro impulso para algumas paixões ruins, como o medo, por exemplo, pois são naturais dos seres humanos. Podemos e devemos, porém, identificar, controlar e trocar esses sentimentos ruins de forma racional por emoções boas como a cautela, no caso do medo. Marco Aurélio descobriu no estoicismo uma terapia moral e psicológica para mentes perturbadas pela raiva, medo, tristeza e desejos doentios. Eles chamaram o objetivo dessa terapia de apatheia, que não significa apatia, mas liberdade em relação aos desejos e emoções prejudiciais, paixões. Apatheia, então, é a quietude advinda do controle ou troca de emoções ruins por boas. É a paz de não se deixar levar por paixões prejudiciais. E é, assim, um constitutivo imprescindível para uma vida boa. Pois, na medida em que essas qualidades são mais humanas, também são mais viris. É o homem que possui tais virtudes que tem vigor, nervo e coragem, e não aquele que está mal-humorado e descontente. Na verdade, quanto mais perto um homem chega em sua mente da liberdade das paixões prejudiciais, apatheia, mais perto ele chega de uma força mental. Assim como a tristeza é uma marca de fraqueza, o mesmo ocorre com a raiva, pois aqueles que se rendem a qualquer uma delas foram feridos e se renderam ao inimigo, concluiu Marco Aurélio. Os estoicos importam-se e têm sentimentos, mas não deixam que essas questões os dominem. Afinal,
Sabem que devem amar o destino, o amor fati, e que devem preparar-se para o que possa acontecer. E mais, independente do que aconteça, os estoicos sabem também que devem agir de forma correta e fazer o que é certo. Esse é o caminho. Então, não devemos nos sentir menos estoicos por vivenciar emoções e muito menos acreditar que ser estoico é simplesmente endurecer para a vida. Suportar é diferente de endurecer. Quando pensamos em endurecer nesse contexto, pensamos em se fechar ao mundo, aos sentimentos e a nós mesmos. Porém, como ser justo e empático se não há espaço para os sentimentos? Ser forte é ter autoconhecimento, autodomínio e resiliência. É acreditar que ao nos conhecermos podemos identificar e não negar as paixões em seus primeiros estados, proto-emoções. Não deixe de sentir, não negue as perdas e as dores que o destino nos entrega. Identifique, aceite, transforme cada paixão em um sentimento saudável. Sêneca disse, menos influência. Sim, e menos inveja. Olhe ao seu redor e observe as coisas que nos deixam loucos, que perdemos com um dilúvio de lágrimas. Perceberá que não é a perda que nos incomoda com referência a essas coisas, mas o conceito de perda. Ninguém sente que elas foram perdidas, mas sua mente lhe diz que foi assim. Aquele que se possui não perde nada. Mas com poucos homens são abençoados com a propriedade de si mesmo. O estoicismo nos chama para viver bem nas turbulências e dores e também quando o destino parece nos presentear. Sempre tranquilos, sempre florescendo, sempre em estado de equilíbrio, evitando os momentos de depressão, assim como os de euforia. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.